Muita gente me chamou lá no Instagram, muita gente pediu aqui no canal também, e alguns, né, conhecidos mais próximos mandaram WhatsApp querendo saber, pô, cara, o que está acontecendo na Ucrânia? Né? Sei que vocês estão vendo um monte de coisa para lá e para cá, e é notícia de um lado, notícia do outro. Se você for pro Twitter, então, tá uma zona, e a gente defendendo a OTAN, a gente defendendo Putin, enfim, vamos tentar dar uma filtrada nisso tudo e estabelecer uma linha de raciocínio. Então, olha só, quando nós falamos em guerra, né, o primeiro ponto e o mais importante da gente lembrar é o seguinte: não existe justificativa para uma invasão da forma que ela aconteceu. Né? A Ucrânia era um estado soberano, um país soberano, e ele foi invadido. Tá? Primeiro ponto. Né? Segundo ponto, e aqui sim o mais importante, né? Muita gente falou assim: ah, nessa guerra não existem inocentes. Existem inocentes, sim. Quem? A população civil da Ucrânia. Né? Claro que estão ocorrendo vários outros conflitos em outros lugares e tal, mas agora a nossa discussão nesse momento é sobre a Ucrânia, e em todo conflito, em toda invasão, os inocentes, quem sofre é a população civil do país envolvido, ou no caso do país invadido. Só que o que acontece? Quando nós fazemos análises políticas, quando nós fazemos análises sociológicas ou mesmo históricas, nós não podemos ficar nos atendo ou nos prendendo, né, necessariamente a conceitos morais. Tá? A gente tem que pegar e analisar as coisas. Ó, é assim, é assado, a invasão ocorreu, nós sabemos, nós estamos cientes de todo o sofrimento, porém, a gente precisa conversar sobre o processo como um todo. Quando nós pegamos as relações da Ucrânia com a Rússia, né, nós podemos ir lá para a Idade Média, certo? Século VIII, século IX, e aí falar sobre o quanto Kiev foi fundado antes de Moscou, ou então como os povos têm a mesma origem, e claro que essa questão da mesma origem entre russos e ucranianos, né, e também você vai ter outros países ali, Polônia, Bielorrússia, Belarus, né, enfim, mas agora eu estou focando em Ucrânia. Essa ideia de uma mesma origem, ela é uma das justificativas, ou como a gente diz, uma das narrativas para a invasão do país. Tá? Mas a gente não vai ficar focando nisso, nós vamos focar agora nos últimos tempos. Né? Nós vimos que a Ucrânia, em 1991, ela se separa definitivamente da Rússia, quando é aí a ocasião do fim da União Soviética. Tá? Aí não só a Ucrânia, como vários outros países também, ali a famosa cortina de ferro, ela vai se desfazer. Nesse tempo todo, tá, de 91 para cá, o que nós percebemos? Um grande embate da Rússia, né, por um lado, enquanto do outro lado nós temos, vamos dizer assim, os países do Ocidente, vide OTAN, na qual eu já vou falar um pouco mais, tá, fazendo uma pressão. O que acontece ali nos idos de 2010 é que o candidato pró-Rússia ele se torna efetivamente presidente da Rússia, né? E há toda uma pressão para que a Ucrânia se junte à União Europeia. Coisa que a Rússia não quer. Por que a Rússia não quer? Porque a Rússia ela quer estabelecer o seu domínio sobre os países satélites. E aí, baseado nas mais diversas justificativas, que não vamos ficar aqui julgando se é falso ou não. Né? Ah, é porque são. Isso aí já era da Rússia desde antigamente. Ah, porque esses povos ali são russos. Isso não nos interessa. O que interessa é a parte prática disso tudo. Tanto que em 2014, o que acontece? A Rússia ela vai anexar a Crimeia, né? A Crimeia, gente, ela é um pedacinho de terra, um istmo de terra, né, que garante o acesso a toda a região do Mar Negro. O Mar Negro ele é fundamental para a Rússia, por quê? Porque através do Mar Negro a Rússia consegue escoar suas frotas, né, seus navios de guerra, tá, para o Mar Mediterrâneo, para consequentemente, no caso de uma guerra aí com a União Europeia, a Rússia ter acesso ali não só para o Mediterrâneo, como para todo o Atlântico também. Tá? Então, a Crimeia é uma região fundamentalmente importante para quê? Para estratégias de guerra. Tá? Por outro lado, né, lá em 2014, quando a Rússia anexa a Crimeia, nós já vemos toda uma movimentação na região. Dentro da Ucrânia, nós também temos grupos separatistas, grupos pró-Rússia. Por um outro lado, nós temos um grupo de extrema direita também na Ucrânia, certo? O que não dá para dizer também, ah, então agora vamos lá, a Rússia está alegando, vamos lá combater os nazistas. Vejam, tudo isso faz parte das narrativas, né? Por quê? Porque do outro lado também existem narrativas. Narrativas de quem? Do Ocidente. Aí tá lá o Biden, né? Forçando uma OTAN para cima da Rússia. Então veja que quando nós falamos em imperialismos,
Tá? O que acontece? Nós temos o imperialismo russo, nós temos o imperialismo estadunidense, né? E os lados eles vão se desenhando. Só que quem está no meio disso tudo? A Ucrânia. Né? Claro, a maior parte da população da Ucrânia ela quer se juntar à OTAN? Quer. Né? É uma escolha, faz parte do que? Da soberania popular. Tá? Então a invasão russa ela também desrespeita isso. Por outro lado, claro, né, aí tem toda a narrativa, mas aí são os Estados Unidos invadem vários povos e tal, vários países, várias intervenções, com certeza. Né? Vejam, ambos os lados eles têm suas razões, assim como ambos os lados eles têm também seus problemas. Isso que é importante a gente entender, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com o quê? Para não precisar ficar tomando partido em tudo. Mas eu acho que tá certo aqui, eu acho que tá certo lá. E a gente fica com um bando de achismo. O que é importante a gente entender? Que existem lados nisso tudo, que não necessariamente um lado tem que estar correto e o outro lado errado, porque não tem herói e bandido, vilão e mocinho. Né? Nós temos o quê? Nós temos países que estão disputando territorialidades, né? E é importante também a gente dizer o seguinte, que essas disputas não necessariamente têm a ver com ideologia, isso é muito importante. Não é uma guerra de direita, uma guerra de esquerda, o que quer que seja. Não, é uma guerra de questão geopolítica. Tá? É geopolítica. A Rússia está reafirmando seu domínio sobre os antigos territórios desde a época do czar, agora são os antigos territórios também da União Soviética, e independente se o Putin, ele, obviamente, ele não é um czar, o Putin, obviamente, não é um socialista, ao contrário, está bem longe disso, mas é uma questão estratégica. Né? Para a Rússia, é muito interessante ter um cinturão de países lhe protegendo do restante da Europa. Tá? E aí também entram o quê? Entram outros jogadores, né? Outros players nessa jogada. Vai ter uma bomba atômica, a Terceira Guerra Mundial. Não acredito que seja para tanto. Né? As questões geopolíticas mostram que não vai ser isso. Mas que o tabuleiro de xadrez do mundo mudou, mudou. A gente vê, por exemplo, a Alemanha, né, que era um país que seguia uma linha bastante pacífica, uma linha bastante neutra, até por conta do seu histórico de guerras. A Alemanha já anunciou um mega pacotaço de 100 bilhões de euros iniciais para reorganizar suas forças armadas, tornando-se assim, vejam só, a Alemanha está se tornando o quarto orçamento militar do planeta. Né? Então, assim, o Putin ele definitivamente mexeu no xadrez estratégico ali da Europa, né? Do outro lado nós temos os Estados Unidos, que está observando, né? Que está forçando também com a sua ponta de lança que se chama OTAN, e do outro lado nós temos o Putin, né? Com o seu desejo de restabelecer as questões geopolíticas ali, a sua defesa, vamos dizer assim, o seu território de defesa, utilizando-se das mais diversas narrativas. Então, novamente, a questão ela não é simples, a questão ela é complexa. A gente só tem que cuidar, né, que quando tem uma questão complexa, não querer dar respostas simples. Certo, pessoal? Então é isso aí, né? Se inscrevam aqui se quiserem no canal, receber mais notificações sobre atualidade, sobre história, sobre filosofia também, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para todos vocês.